Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, irmãos e irmãs, como estão? Tudo bem? Hoje, o texto do Evangelho está em Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Então, vamos nos perguntar o seguinte a partir deste evangelho de hoje. Quais são as nossas prioridades? Servir com responsabilidade e fazer dar frutos os dons que Deus nos concedeu. Então nós vimos isso no evangelho de hoje, alguns fizeram isso, agiram com responsabilidade diante dos talentos que receberam, outros não. Então nós vamos agir com responsabilidade ou não? Quais são as nossas prioridades? Ou nós vamos negligenciar os dons que Deus nos deu, desperdiçando o nosso tempo com coisas inúteis que não edificam nem a nós mesmos e nem aos irmãos? Quais as suas prioridades? Quais são as nossas prioridades? O que priorizamos e o que negligenciamos em nossa vida? O que priorizamos e o que negligenciamos diante de tantos dons, de tantos talentos que Deus colocou em nossa vida, mas para que esse talento fosse colocado a serviço. Então nós ouvimos uma parábola que reflete a nossa vida. Então, muitas vezes nós podemos dar mais, nós podemos nos oferecer mais, fazer alguma coisa a mais pelo reino de Deus. Quantas vezes nós olhamos assim para nós mesmos e nós vemos que não estamos fazendo o suficiente. Então, Deus ele nos cumula de graça constantemente, Deus ele se aproxima de nós a todo momento e nós temos nos aproximado de Deus, nós temos dado de fato prioridade à presença de Deus em nossa vida, nós temos dado prioridade à vida de oração, a procurar comunhão, a procurar amizade com Deus, ou nós temos procurado amizade com o mundo, com as coisas do mundo. Então isso significaria negligenciar essa iniciativa e presença da graça de Deus em nossa vida. Se estamos priorizando coisas que nos afastam de Deus, o chamado deste dia é para que retornemos para Deus, para que retornemos para o caminho da salvação, para o caminho certo, para o caminho que Ele nos indicou. Então que a graça dele mova a nossa vida, que a graça dele mova também a nossa existência para fazermos aquilo que Deus nos pede, para fazermos aquilo que é certo. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.